Eu tenho o prazer de conversar agora com o Juliano Goulart, economista, um dos autores do Atlas da Dívida Ativa, que está sendo divulgado hoje, quarta-feira. E eu quero começar sabendo, Juliano, esse Atlas da Dívida Ativa, ele fala sobre os devedores de ICMS dos estados brasileiros e aponta os barões da dívida. O que diz esse estudo e o que revela para a população a partir desse trabalho que você levou 2 anos para... Então, Lira, o grande objetivo desse trabalho, que eu tive o prazer de coordenar junto com a Thalita, com a FENAFISCO, foi trazer o problema da dívida ativa para a superfície, problematizar, porque existe uma ampla discussão na sociedade brasileira sobre a dívida pública. Muitos discutem sobre a dívida pública. E você tem um conjunto de política econômica para amenizar a relação da dívida pública com o PIB. Você faz austeridade fiscal, você faz superávit primário, você faz ajuste nas despesas. Mas, pelo outro lado, você não discute a dívida ativa. O que é a dívida ativa? Se a dívida pública é a riqueza que as pessoas, as famílias, as empresas têm com o Estado, a dívida pública, a dívida ativa é a riqueza que o Estado tem com as empresas. Então, é completamente o contrário. Então, a gente quer trazer para a superfície esse problema. Por quê? Porque se nós pegarmos a totalidade dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, soma uma dívida ativa de ICMS, ou seja, as empresas devem para os estados brasileiros, isso em final de 2021, 987 bilhões. Se nós computarmos isso em relação ao PIB brasileiro, dá 13 a 14% do PIB brasileiro. É um volume de recurso extraordinário que deveria entrar na fazenda estadual e, entrando na fazenda, se converteria em políticas públicas, despesas obrigatórias em educação, em saúde, em segurança e tudo mais. Então, o grande objetivo dessa proposta, desse Atlas, é trazer essa discussão que sempre esteve nos subterrâneos para cima, problematizar e levantar para a sociedade. Olha, se o Estado tem que fazer um ajuste fiscal, por que ele corta em programas sociais, em farmácia popular, em medicamentos de combate ao câncer, em linhas de combate à pobreza e não avança sobre a dívida ativa, que é a riqueza que ele tem sobre o capital privado? Então, esse é o grande objetivo do Atlas, que eu tive a satisfação de coordenar junto à FENAFISCO, problematizar essa relação e tornar a sociedade ciente do que está acontecendo, dar mais transparência a esse tema. Um dos pontos altos, acho que desse estudo, mostra, inclusive, que muitas das grandes empresas devem em várias unidades da federação. Existe algo que possa ser feito, ou um levantamento dessas grandes empresas que mais sonegam hoje no Brasil? Isso mesmo, Lira. Se a gente pegar a totalidade de empresas que são registradas nas juntas comerciais do Estado, 96 a 97% delas pagam seus impostos em dias, religiosamente, ou até o dia 10 de cada mês, ou até o dia 15, ou até o dia 20, dependendo do Estado da Federação. Mas a dívida ativa está concentrada na mão de poucas e grandes empresas, aquelas empresas que operam na totalidade do território nacional. Não é o pequeno empresário, não é o médio empresário que deve para o Estado, é o grande empresa. E nesse trabalho junto à FENAFISCO, que nós conseguimos reunir a 20 estados a lista dos 1.000 maiores devedores de cada estado. E nós fizemos um conjunto de cruzamentos e conseguimos identificar que uma empresa ela deve em 14 estados da federação, uma empresa ela deve em 7, 8 estados. Por exemplo, empresas de telecomunicações que operam no mercado nacional devem em 6, 7 estados da federação. Então, onde elas têm inscrição estadual, elas também têm dívida ativa. Isso também, se a gente perceber a problemática que é, muitas dessas empresas que devem para o Estado, poucas e grandes empresas, também têm um conjunto de benefícios fiscais do ICMS. O Estado dá um tratamento tributário para ela recolher menos imposto e, além disso, ela tem dívida ativa. Mas por que ela constrói dívida ativa? Por que ela forma dívida ativa? Porque o Estado também é moroso, o Estado também é responsável por isso, porque tem os programas de refinanciamento fiscal, que era a cada 4 anos, passaram para 3 anos, 2 anos e 1 ano. Então, cada ano tem um programa de refinanciamento fiscal. Então, por exemplo, se uma empresa tem que recolher um tributo de R$1 milhão no ano, ela não recolhe.
ela vai para a dívida ativa, vai escrita em dívida ativa. Passa 2, 3, 4, 5 anos, ela vai ter, surge um programa de refinanciamento fiscal, ela vai recolher aquele R$1 milhão. 5 anos depois, e ela vai ter desconto de juros, de mora, e não vai ter correções, então ela vai pagar o mesmo R$1 milhão 5 anos depois. Então tem um conjunto de mecanismos e de perdão que estimula planejamento tributário. Então muitas dessas grandes empresas que não recolhem seus tributos em dias, fazem o planejamento tributário de recolher lá na frente com desconto de juros e de mora, inclusive até como o sistema judiciário brasileiro é muito lento para executar uma dívida, levando em média 8 anos ou até mais, favorece que grandes empresas, com grandes escritórios de advocacias, com grandes escritórios de contabilidade, com grandes economistas, planejem isso. Mas o que é importante também para a questão é que a dívida ativa ela pode ser formada por N motivos. Ou por uma questão conjuntural de crise, ou porque a empresa perdeu fornecedores, ou porque ela perdeu o mercado, ou por uma pandemia, mas a grande maioria dessa dívida ativa que nós identificamos, a nossa hipótese dela é planejamento tributário. A gente tem um universo de 1.000 empresas, mas quais as 5 maiores empresas devedoras do Brasil? E já que a gente está falando aqui de Costa do Sauípe, quais as 5 maiores empresas devedoras da Bahia? Você tem isso? Então, de pronto aqui eu não tenho, mas tem um site que está sendo lançado, que é Barões da Dívidas, pela Fenafisco, e nesse site é possível listar todos os estados e ranquear todas as dívidas de cada empresa e fazer o cruzamento dela. Hoje, se não me falha a memória, são 44 ou 43 empresas no Brasil que tem uma dívida ativa de ICMS de mais de R$1 bilhão. Então, são poucas empresas que devem muito. Então, a pequena empresa, ela recolhe o seu tributo em dia. Uma pessoa, um trabalhador que compra uma mercadoria, compra um produto, ele paga o tributo. Ele não tem como cometer algum tipo de elisão, algum tipo de sonegação. Agora, uma empresa que tem a sua obrigação de recolher o seu tributo e não recolhe através do planejamento tributário, é preciso uma força do Estado, uma força-tarefa que envolva Ministério Público, que envolva Tribunal de Contas, que envolva o Poder Legislativo, que envolva o Poder Executivo e que envolva o Judiciário para fazer a execução dessa dívida. Porque uma dívida ficar 8 anos discutindo judicialmente, daqui a 8 anos essa dívida caduca. O Estado perde essa dívida, perde esse recurso. E perdendo esse recurso, o que acontece? Deixa de fazer política pública com despesas obrigatórias de saúde e educação e o conjunto de outros programas. Então, esse grande objetivo desse trabalho foi trazer à superfície essa problemática dessa dívida ativa que está concentrado em poucas e grandes empresas. Pegando aqui, entrando já no site do Barões da Dívida, a participação do montante da dívida ativa dos 10 maiores devedores entre os 100 maiores da Bahia, a gente tem 33,10% concentrado nesses 10 maiores devedores e os 100 maiores tendo aí o restante da dívida, o que mostra aí uma concentração muito grande na mão de poucas empresas. Diante desse diagnóstico, o que fazer? Quais os caminhos que podem ser trilhados para que esse dinheiro volte para a população e para os governos para ser investido no próprio povo? Tem 3 formas, vamos dizer, tradicionais de recuperação dessa dívida ativa. Primeiro é os programas de refinanciamento fiscal. O que nós colocamos no trabalho? Os refis não é uma solução, e é sim um problema, porque o Estado acaba ano a ano lançando refis e deixa de recolher o tributo. Então virou uma prática corriqueira dos refis. Um segundo que há uma grande discussão, também vários estados adotaram, que é a securitização da dívida. O que é? A empresa tem uma dívida ativa, vai uma outra empresa, uma financeira ou uma corretora, compra essa dívida dessa empresa com um deságio de 70% e comercializa essa dívida, financiariza essa dívida. Também não é a solução, porque o Estado vende um crédito bom, um crédito quente, com o deságio, com uma empresa que descompra com o deságio e compra. Então o Estado acaba tendo prejuízo, porque essa dívida vai se financiarizar e vai para o mercado financeiro. Outra questão que está se colocando também, que é a inteligência artificial, ou seja, utilizar a robotização, algoritmos para sistematizar e organizar a dívida ativa das empresas. É interessante, porque tem estados que têm uma lista de 14 mil empresas em dívida ativa. Porém, como você comentou,
Como a dívida ativa está concentrada em poucas e grandes empresas, não precisa de inteligência artificial, basta ir em cima dessas 10 empresas no estado da Bahia. Então a gente tem aí uma confirmação de que depende da vontade política para que esse dinheiro seja cobrado, porque a gente está falando dos 10 maiores devedores, um montante de 2 bilhões 162 milhões de reais só da Bahia, o que a gente tem aí entre as 100 maiores empresas, um valor de 6 bilhões 531 milhões. É muito dinheiro para ser investido, que está na mão de poucas empresas. Isso mesmo. O que nós discutimos no relatório? Que são as relações políticas e econômicas de poder, que elas não aparecem. Como você pega um iceberg, você tem a ponta do iceberg, você tem um grande iceberg embaixo da água, na superfície, e isso você não vê. Então são as relações políticas e econômicas de poder. Como essas grandes empresas têm grande escritório de contabilidade, de advocacia também, elas têm relação política dentro das casas legislativas, dentro do sistema judiciário e como um todo. E essas relações de poder vão criando morosidade. A quem interessa um sistema judiciário lento e moroso, de leva 8 anos ou mais? Se você pegar o sistema judiciário brasileiro, está abarrotado de execuções fiscais, não dá conta. Por quê? Porque a quem interessa um sistema tributário difuso e complexo? Porque desde 1966 a gente não reformou o sistema tributário. Então são perguntas que a gente coloca no trabalho que vão favorecendo, é uma cesta de conjunto que favorece a dívida ativa. E o que é importante também a gente ter ciente é que a dívida ativa ela não é sigilo fiscal. O artigo 198 do Código Tributário brasileiro diz que as informações são públicas, e ainda mais com a Lei de Acesso à Informação, tornaram-se mais pública ainda. Então não existe sigilo fiscal na dívida ativa e nem em benefícios fiscais. Então qualquer cidadão que tiver a saber quem são as empresas que têm dívida ativa ou que têm benefício fiscal, pode ir até a Fazenda e requerer, mas por ofício ela teria que disponibilizar em portais da transparência. Uma discussão sobre uma reforma tributária eficiente e que democratize os acessos a esses recursos seria uma medida importante a ser adotada agora? Muito importante. A reforma tributária ela não é só para simplificar tributos e acabar e unificar tributos. Ela tem que mudar a estrutura do sistema tributário, fazer uma mudança qualitativa, tornar o nosso sistema tributário mais progressivo. Quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos. É inadmissível que um acionista da Petrobras receba 10 milhões de dividendos e uma mãe que vai no supermercado, compra um absorvente para sua filha de 10 anos e para a escola, pagar 17% de ICMS e mais IPI e dar 38% no absorvente. Isso é muita injustiça. Um cidadão recebe 10 milhões, não é tributado, e uma mãe que compra um absorvente é tributado numa média de 38%. Então isso é importante. Agora, a reforma tributária ela também tem que ser pautada nas questões da dívida ativa. Por quê? Porque esse é um problema que a dívida ativa, o único dado que a gente tem é 987 bilhões em 2021. Esse ano, certamente, já passou de 1 trilhão. Nós estamos falando de 1 trilhão de recursos públicos que estão... Tudo bem que muitas empresas já não estão mais no mercado, já não estão mais operando, faliram, entraram em concordata, mas tem muita empresa quente, empresa raiz, que estão inscritas em dívida ativa. E o Estado precisa construir suas relações políticas de poder para mudar essa correlação. Porque quando R$1 ou R$1 milhão deixa de entrar no caixa do Estado, é política pública que se deixa de fazer, ou de saneamento, ou de infraestrutura, ou de construção de creche, ou de construção de postos de unidades escolares. Então, esse recurso é o Estado que vai prestando o serviço da sociedade. Então, quando não entra, há um desfarelamento de um conjunto de programas e ações estatais. Juliano, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de falar com a gente. Acho que é um desafio trazer esse assunto à tona. No momento de transição de governos que a gente tem no Brasil, acho que se faz relevante, até para que os nossos governantes entendam a necessidade de colocar uma pauta, até porque se precisa de dinheiro para governar, esse dinheiro está aí, basta agora ter vontade política e ir atrás. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Lino. Muito obrigado. Obrigado.